A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Estamos estudando agora o capítulo de número 16, versículo de número 1 ao versículo de número 33, em nome do Senhor Jesus, amém? Do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Assim diz a palavra do Senhor, a continuação das últimas instruções aos discípulos. Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis do que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso vos disse, que há de receber de que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros, que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que queriam interrogar-lhes. E disse-lhe, indagais entre vós acerca disto? E disse-lhe, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes e lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vai tirar. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora, que nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que cumpra a vossa alegria. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os discípulos, eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? A palavra do Senhor, amados irmãos, o texto sagrado vai nos dizer que o Senhor Jesus está passando as últimas instruções aos discípulos, e era necessário ser passado para que os discípulos entendessem que a ida de Jesus era necessário para que o Espírito Santo viesse para nos consolar.
era necessário o Senhor ir. E muitos ali não entenderam, mas Jesus estava ali vos explicando que era necessário chegar a hora. Então, quando Jesus diz aos discípulos que a perseguição iria acontecer, ele não está falando somente da perseguição da parte dos pagãos, mas da oposição, da hostilidade da parte das nossas próprias autoridades religiosas e congregações religiosas. A referência anterior que Jesus fez ao ódio que o mundo tem pelos crentes, por certo, inclui esses líderes religiosos, todos os crentes, professores ou igrejas infiéis aos ensinos de Jesus. É a revelação apostólica segundo o Novo Testamento, ou que não preocuparam em manter-se separados dos corruptos sistemas da vida, da sociedade, pertence a este mundo. Esses supostos crentes professos adotam valores tão diferentes do verdadeiro evangelho, neoteísmo, que quando perseguem ou matam os autênticos seguidores de Cristo, acham que estão servindo a Deus. Amados, a palavra do Senhor vai nos dizer que fica claro que o derramamento pentecostal do Espírito Santo ocorrerá somente depois de Cristo. Aleluia, que quando ele voltar para o céu, era necessário para que houvesse a regeneração dos discípulos e daqueles que criam em sua palavra. O derramamento do Espírito no dia de Pentecoste inclui plenamente a dispensação do Espírito Santo. Era necessário, porque senão não haveria dom de falar em línguas estranhas, não haveria dons que são para nós receber, são dons que somente aqueles que têm intimidade com Deus, somente aqueles que buscam a presença de Deus a têm. Era necessário. E quando Jesus percebe que os seus discípulos estão ficando tristes, o Senhor diz: é necessário. Tudo bem, vocês estarão tristes agora porque eu estou indo, mas essa tristeza se converterá em alegria, porque o Consolador virá e vai testemunhar e testificar de tudo o que vos tenho falado. Ele vos há de lembrar de tudo o que eu vos falei. Não fiquem tristes, porque ele virá e vai revelar coisas que eu não pude vos falar agora, porque vocês não suportariam, aleluias, o que eu iria vos dizer. Versículo de número 8, capítulo 16, convencerá o mundo quando o Espírito Santo vier, por ocasião do Pentecostes. A sua obra principal no tocante ao testemunho é a proclamação do Evangelho, será de convencer do pecado. Este termo, convencer, significa expor, reprovar, refutar e convencer do pecado. A obra de convicção realizada pelo Espírito Santo opera em 3 aspectos em relação ao pecador. O pecado, o Espírito Santo desmascara e reprova a incredulidade e o pecado, a fim de despertar a consciência da culpa e da necessidade de perdão. Isto constantemente leva o pecador ao arrependimento genuíno e à conversão a Jesus como Salvador e Senhor. A convicção não somente desmascara o pecado, como também torna claro quais serão os resultados pavorosos se os culpados persistirem na prática do mal. Uma vez convicto, necessário é que o pecador faça a sua escolha. A justiça, o Espírito Santo convence os homens de que Jesus é o Filho Santo de Deus, que os torna conscientes do padrão divino da justiça em Cristo. Esse padrão divino da justiça é confrontado contra o pecado e a pessoa recebe o poder para vencer o mundo. Atos capítulo 3, versículo 12 e 16. O juízo trata-se da obra do Espírito Santo ao convencer os homens da derrota de Satanás na cruz. O juízo atual do mundo por Deus. O futuro de todos os homens. Mateus capítulo 16, versículo 27, Atos 17, versículo 31, 24 e 25, Romanos 14, 10 e 1 Coríntios 6, 2 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. A obra do Espírito Santo é de convencer do pecado e da justiça e do juízo. Será manifestada em todos os crentes verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Cristo, cheio do Espírito, testificou ao mundo que as obras do mundo eram más e são más, e chamava os homens ao arrependimento do pecado. Mateus 4:17. João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento, expunha os pecados do povo judaico para que eles caíssem em arrependimento e voltassem para Deus. Lucas 3, versículo 1 e 20.
E Pedro, cheio do Espírito Santo, convencia os corações de 3.000 pecadores a pregar ao arrependimento e ao perdão dos pecadores. Atos 2:4, temos que pregar o Evangelho, trazer, aleluias, os nossos irmãos para o Senhor, pregando a palavra de Deus, para que o Espírito Santo os convença do pecado. Perceba que a palavra do Senhor em Atos vai nos dizer que Pedro convenceu, aleluias, que Pedro, através da palavra de Deus, o Espírito Santo convenceu 3.000 almas ao arrependimento. E hoje temos visto isto, mas não. As pessoas hoje não conseguem mais, aleluias, trazer o esclarecimento totalmente à palavra de Deus. Hoje é raro uma pessoa se converter. Às vezes são 1, 2, 3. Olha que número pequeno em vista de 3.000 almas que caíram em arrependimento ao ouvirem sobre a palavra de Deus. As pessoas hoje estão com seus corações mais endurecidos perante a palavra de Deus e não deixam o Espírito Santo trabalhar. Preferem manter-se em seus pecados, em suas concupiscências, a não mortificar a carne, mas ter prazer naquilo que lhe apraz, e desagradando a face de Deus e principalmente perdendo a salvação que o Filho de Deus traz a cada um de nós. Esse trecho, amados irmãos, nos deixa bem claro que qualquer pregador ou igreja que não expõe publicamente o pecado, nem a responsabilidade do pecador, nem conclama ao arrependimento, a retidão bíblica, não procede do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, versículo 24 e 25, declara explicitamente que a presença de Deus na congregação é reconhecida pela manifestação do pecado do infiel, os segredos do seu coração pela consequente convicção e pela sua salvação. A promessa do Senhor sobre o Espírito Santo, ele declara aos seus discípulos e àqueles que acreditavam em sua palavra, dizendo: a obra do Espírito Santo quanto a convencer do pecado não concerne somente ao incrédulo, mas também ao crente e à igreja, ensinando, corrigindo e guiando na verdade. Mateus 18, versículo 15, 1 Timóteo 5, 20 e Apocalipse 3, 19. O Espírito Santo falará ao crente constantemente ao pecado, à justiça de Cristo e o julgamento da maldade, com a vista a conformar o crente a Cristo, aos seus padrões de justiça, 2 Coríntios 3,18, guiá-lo em toda a verdade, glorificar a Cristo. Deste modo o Espírito Santo opera no crente para reproduzir no seu viver a vida santa de Cristo. Se o crente cheio do Espírito Santo rejeita a sua direção e a sua operação de convencer do pecado, e se o crente não mortifica as obras da carne, mediante o Espírito Santo, morrerá espiritualmente. Romanos 8,13. Somente os que recebem a verdade são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Romanos 8,14. Assim podem continuar na plenitude do Espírito Santo. Pecado arruína a vida espiritual, igualmente a plenitude do Espírito Santo no crente. Romanos 6,23, 8 e 13. Gálatas 5,17, Efésios 5,18 e 1 Tessalonicenses 5,19, quando Jesus fala: há de receber do que é meu. O Espírito torna o que é de Cristo e revela ao crente. Isto quer dizer que ele lança a mão da presença, amor, perdão, redenção, santificação, vida, poder, dons espirituais, cura e tudo mais que nos pertence pelo nosso relacionamento com Cristo, mediante a fé. Torna reais essas bênçãos em nossa vida por meio do Espírito Santo. Jesus volta a nós para revelar o seu amor, graça e comunhão pessoal. O Espírito opera em nós para despertar e aprofundar a nossa consciência da presença de Jesus em nossa vida e atrai o nosso coração a Ele em fé, amor, obediência, comunhão, adoração e louvor. É isto que devemos fazer para o Senhor, para recebermos tais promessas, assim como o Senhor declara, aleluias, desta passagem. Que possamos buscar ao Senhor profundamente, ter intimidade, experiência com Deus, para que estas coisas venham sobre as nossas
nossas vidas, para alcançarmos, aleluias, a promessa do Senhor Jesus, amém? Que a paz e a graça do Senhor Jesus, amados irmãos, esteja com você, com toda a sua casa, e que você creia no poder, aleluias, no Filho de Deus, para que você e sua casa sejam salvos em nome do Senhor Jesus, amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a cada um de nós, amém.